Meus amigos, o que eu falei ontem pra vocês no vídeo sobre o Tom Brady voltando da aposentadoria? Se preparem que a semana vai ser doideira. E ela começou muito interessante, com trocas muito grandes. Já vou dar um spoiler aqui. Os Jaguars são os times que mais estão mandando a cifra pra pegar jogadores. E isso não é uma novidade. Os Jaguars fazem isso nos últimos anos aí, principalmente porque são um dos piores times da liga. Com isso eles têm um pouco mais de teto salarial, um pouco mais de grana pra gastar e tudo mais. Mas o que a gente vai ver hoje são as principais contratações de free agents, principais trocas também, e quem ganhou esse dia, cara. Então é o seguinte, hoje começou a possibilidade, acabou o período de tampering que fala. Então os times poderiam negociar com free agents, agentes livres, para negociar esses caras. Mas já de manhã teve algumas coisas importantes em que os times cortaram e renovaram com alguns jogadores. Então, ó, eu fiz umas anotações aqui baseado no My Sports Update. O My Sports Update é o Ari Meirov, né? Ele é praticamente um insider, mas na verdade ele é quase um divulgador de notícias da NFL e de futebol americano em geral. E apesar de não ser verificado, ele é legit, ele é pra valer. Cuidado com os caras que vocês veem por aí, velho. Hoje saiu várias notícias que não eram reais. Então fica atento. Perfil fake, vai ter um monte, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar de fato as contratações, os Packers cortaram os Zadarius Smith, cortaram Billy Turner também de linha ofensiva. Por que os Packers estão fazendo isso? Porque eles estavam negativos em salary cap, então eles estão tendo que refazer essas paradas, né? E aí os Packers estenderam o contrato do Preston Smith, 4 anos, 52 milhões. Então os irmãos Smith estão separados oficialmente. O Zadarius Smith foi cortado e o Preston Smith foi renovado. Aí os Falcons aumentaram o contrato do tackle Jake Matthews, 3 anos, 55 milhões. Os Bills cortaram o tackle Daryl Williams e estenderam o contrato do center Mitch Morse, 2 anos, 19,5. Os Patriots assinaram novamente com Brian Hoyer e os Lions assinaram novamente com o quarterback Tim Boyle. Nada de importante aí. Vamos pras grandes agora, tá? Primeira coisa, os Bengals abriram a parada pegando jogadores pra proteger o Joe Burrow. Depois do Super Bowl, cara, os caras foram pro Super Bowl. E depois disso, o que a gente viu era: o Burrow precisa de proteção. E eles já começaram pegando o guard dos Buccaneers, Alex Capa, um contrato de 4 anos, 40 milhas. 10 milhões de dólares por ano. E aí o que acontece? Quando saiu a notícia ontem do Brady voltando de aposentadoria, saiu hoje isso inclusive, que o Brady tentou ligar pra uma galera, tipo, não vaza não. Se você tá pensando em ir embora, não vai não. E deu certo com o Ryan Jensen, por exemplo, da linha ofensiva dos Bucks, mas não com o Alex Capa. Os Bengals já estavam falando com ele. Então, pros Bucks isso é um problema, tá? Perderam o Alex Capa e perderam o Ali Marpet, que se aposentou. Aí mais algumas coisas importantes. Os Browns cortaram o wide receiver Jarvis Landry, mas os Browns trouxeram a Mari Cooper e já a gente vai falar um outro cara importante que os Browns trouxeram. Então é interessante demais essa off-season dos Browns, cara, vamos ver. James Conner renovou com Arizona. O James Conner teve um ano muito interessante nos Steelers, foi pra Arizona e foi muito importante no ano passado. E agora assinou um contrato de 3 anos. Emmanuel Ogbah assinou um contrato de 4 anos, 65 milhões. Isso é grana, hein? Jogador de linha defensiva de Miami, renovou aí. O Chase Edmonds foi pra Miami também, 2 anos, 12 milhões. Torcida de Miami ficou um pouco pistola, porque enquanto o time precisa de proteção pro Tua Tagovailoa, o time foi atrás de recebedor e de corredores e tudo mais. Vamos ver. Aí veio a primeira bomba do dia. Mitchell Trubisky, segunda escolha geral de 2017, foi para os Steelers. Mitchell Trubisky, que ficou por uns bons tempos aí em Chicago, até que Chicago falou, Deus me livre. Aí ele foi ser reserva em Buffalo. Com o Josh Allen lá, que é basicamente indestrutível, ele só ficou no banco. E aí agora, Big Ben Roethlisberger aposentou. Os Steelers têm no roster Mason Rudolph, Dwayne Haskins. Então, tipo, não, sabe? E aí pegaram o Mitchell Trubisky. Torcida dos Steelers ficou pistolaça. Posso dar a minha opinião? Eu não acho que ele vai ser titular. Se for pra ele ser titular, tristeza, um absurdo. O Mitchell Trubisky é aquele cara que faz um jogo bom e 8 ruim. E esse jogo bom é só pra galera achar que ele tem alguma coisa pra mostrar e não tem. É basicamente isso. O que eu acho que vai acontecer? O Mitchell Trubisky, ele veio num contratinho de 2 anos, nada muito pesado e tudo mais, como uma figura de veterano. Interessante, né, cara? Os caras que eu vi ser draftados já são veteranos. De veterano com uma experiência
pro cara que eu acho que os Steelers vão draftar na primeira rodada, na escolha número 20. Eu acho que pode ser o Malik Willis. Eu acho que é um cara que combina com o estilo de jogo dos Seahawks, ou dos Steelers, e eu acho que é isso que vai acontecer. E o Mitchell Trubisky vai ser só um reserva. Não sei, se ele for titular, torcida dos Steelers, me desculpa, eu não vou fazer o quê? Mais uma contratação de linha ofensiva para os Bengals. Eles pegaram o Ted Carras, que era dos Patriots, contratinho de 3 anos, 18 milhões, mais um cara para ajudar a proteger aí o Joe Burrow. Isso porque ainda nem veio o draft, hein, cara? Então os Bengals realmente estão, ó, maravilha protegendo o seu quarterback. E aí, mais uma vez, calando a boca de muita gente, tipo eu, que ano passado falou que ao invés do Ja'Marr Chase devia ter pego o Penei Sewell. Pegou o Ja'Marr Chase, foi pro Super Bowl, uma linha ofensiva talvez desse a vitória pros Bengals, talvez, mas eles estão cuidando disso agora e o time é muito bom, então eu acho que tá tudo bem. Aí vieram os Jaguars, né? E os Jaguars fizeram bastante coisa. A primeira delas foi pegar o linebacker dos Falcons, o Foye Oluokun, contrato de 3 anos, 45 milhões. Gente do céu, isso é muito dinheiro. Por quê? O cara liderou a NFL em tackles em 2021 com 192 e tem 5 interceptações, 5 fumbles forçados e 5 sacks num período de 2 temporadas. Foi o que falou aí o Ian Rappaport, insider americano, e o Ari Meirov também. Então, legal. Os Jaguars começaram ali, ó, a gente tem dinheiro pra gastar, bora. Só que eu achei uma graninha meio violenta. Aí os Jets, também na função de proteger melhor o seu quarterback, pegaram o antigo guard dos 49ers, o Laken Tomlinson. Um acordo de 3 anos, 13 milhões. A torcida dos Niners fica triste com isso, porque já tá numa situação difícil aí de querer mudar de quarterback pro Trey Lance, e aí perdendo caras de linha ofensiva, é sempre interessante. E aí os Jets assinaram um contrato de 2 anos com um jogador de si mesmo, que é o Braxton Berrios, 12 milhões, uma boa grana pra um cara que não é tão bom assim. Enfim, aí os Eagles entraram na parada e pegaram o antigo jogador dos Cardinals e dos Panthers, Haason Reddick. Eu gosto do Haason Reddick, cara, eu acho bem interessante. Eu acho que os Eagles têm alguns problemas, mas é um time que tá perto de ser produtivo, na minha opinião. É um time que tá evoluindo e que tem jogadores jovens pra evoluir, é isso que eu acho. E aí pegaram o Haason Reddick, contrato de 3 anos, 45 milhas, é bastante dinheiro, cara. Mas ele volta pra casa, porque ele é de lá da Filadélfia, isso é sempre muito bacana. Os Bills, um time fortaço, mas também fazendo suas movimentações, contrataram o guard dos Titans, Pro Bowl inclusive, Roger Saffold, um contratinho de 1 ano aí. E aí vieram os Jaguars, e os Jaguars meteram o pé na porta com um contrato gigantesco, se eu não me engano o maior do dia, pro Christian Kirk. Christian Kirk é um baita wide receiver, manda muito bem lá em Arizona, mas olha essa grana. 4 anos, 68 milhões de dólares, o que dá 17 milhões ao ano. Isso coloca o menino Christian Kirk, olha isso, os wide receivers mais bem pagos da NFL hoje: DeAndre Hopkins, 27,25 milhões ao ano, Julio Jones, 22, Christian Kirk, 21 milhões. E aí tem o Davante Adams, né? O Davante Adams, ele é free agent pelos Packers aí, e ele já falou que não vai assinar a franchise tag, ele não vai assinar a tag que segura ele no time por mais 1 ano. Ele quer salário, ele quer um contrato bom, ou ele vai vazar. E vendo o Christian Kirk ganhando essa bolada, o que vocês acham que vai acontecer? Então isso vai ser uma loucura. O Christian Kirk acabou de elevar muito o nível de salário dos wide receivers, e na boa, eu achei uma grana bem violenta pra um cara interessante, mas tão interessante assim. Aí vieram os Packers e renovaram aí com o linebacker Devondre Campbell, 5 anos, 50 milhões, 10 milhões por ano, um cara que foi All-Pro e que merece demais. Eu acho que isso foi um baita de um acerto. Aí Cedric Wilson, wide receiver dos Cowboys, um cara que eu gosto bastante, inclusive camisa 1, assinou com o Miami Dolphins. Falei pra vocês que eles tinham assinado com um wide receiver, foi com ele, Cedric Wilson, um contrato de 3 anos de mais ou menos 7 milhões por ano. Dallas perdeu a Mari Cooper e agora perdeu o Cedric Wilson, e aí, meus amigos, é a vida, salary cap, teto salarial, você tem que ajustar as coisas. Aí veio depois o Miami Dolphins mais uma vez, pegando um quarterback pra ser reserva do Tua Tagovailoa, Teddy Bridgewater. Cara, você pode falar qualquer coisa do Teddy Bridgewater, cara, ele é um baita reserva. Um reserva muito sólido. E a gente sabe que o Tua se lesiona às vezes. Então isso é muito, muito legal. E o Bridgewater, que é de Miami, voltando pra casa, indo pra um time legal, jogando... ótimo, né? E aí, uma das trocas, contratações mais esperadas, que era do J.C. Jackson, cornerback dos Patriots, que depois da última temporada absurda, era claro que ele ia receber um bolão. E os Patriots não são muito de
pagar as estrelas. Ou paga o justo, ou o cara vaza. É isso que aconteceu com o Stephon Gilmore, por exemplo. E aí, J.C. Jackson assinou com os Chargers, cara. 5 anos, 82,5 milhões, 25 milhões de bônus de assinatura, de assinar o contrato e 40 milhões desse dinheiro garantido. Ou seja, os 2 primeiros anos do contrato dele são completamente garantidos, não interessa o que aconteça. Ele tem 2 milhões de bônus de elenco para 2024, 25 e 26. Quando a gente vê o que é isso, anualmente, não é tão absurdo assim. A expectativa da galera tava de 20 milhões por ano e tudo mais, isso faz com que seja um pouco menos, né? E o que isso quer dizer? Que o jogador tem o poder de escolha, cara. Os Patriots, aparentemente, eles estavam dispostos a pagar mais ou menos 17 milhões e tudo mais, mas tem mais coisas que envolvem o contrato, como duração e bônus, né? E os Chargers deram uma baita de uma duração, 5 anos de contrato, com muito dinheiro garantido e com bônus. E aí, o Derwin James também é da secundária dos Chargers. Os caras já pegaram o Khalil Mack, então juntou tudo isso. Derwin James falando com o J.C. Jackson, amigos, não sei o quê. Pronto, perfeito, cara, perfeito pra todo mundo, menos pros Patriots que perderam o cara. Aí os Jaguars pegaram mais um, tight end Evan Ingram dos Giants, contrato de 1 ano de 10 milhões no máximo. Texans liberaram o tackle Marcus Cannon, que foi péssimo pros Texans isso aí. O cara era bom nos Patriots, foi pros Texans, jogou 4 semanas, foi pra uma lesão que acabou com a temporada dele, e liberando o cara 5,2 milhões no teto salarial que eles garantem. E aí a última troca relevante do dia até aqui, 8h30 da noite, horário de Brasília, do dia 14 de março, os Jets contrataram o tight end dos Bengals, CJ Uzomah, que eu gosto muito, inclusive. É um cara que eu gosto bastante. 3 anos, 24 milhões. Meus amigos, é isso pra esse dia. Foi um dia bem interessante, com bastante coisa legal, mas ainda tem coisas legais. O próprio Preston, o Zadarius Smith, que eu falei pra vocês, o Jarvis Landry, que foi liberado. Então tem bastante coisa pra acontecer e eu tô bem curioso. Inclusive, agora, ó, o quarterback postando aqui. New York Giants contratou o cara de linha ofensiva Mark Glowinski, do Indianapolis Colts. 3 anos, 20 milhões, um belo salário, inclusive. E agora sim, estamos atualizados completamente. Meus amigos, é isso. Deixa o gostei, se inscreve e fica ligado, porque nesse ritmo vai ser vídeo todo dia. Todo dia à noite você pode vir aqui no Golim Sports pra ficar sabendo de tudo que tá rolando no mundo da Free Agency. Grande abraço pra vocês. Foi!